No Acre são 7 horas e 22 minutos. Já estamos de volta com o terceiro e último bloco do Bom Dia Rio Branco desta segunda-feira, agradecendo sempre a sua audiência, a sua companhia e relembrando que outras informações você pode acompanhar no nosso portal na internet, que é o www.oriobranco.net. Vale a pena você acessar o riobranco.net e ficar por dentro de tudo aquilo que acontece no Acre, no Brasil e também no mundo. Eu estou recebendo aqui nos estúdios do Bom Dia Rio Branco o doutor Daniel Bonfim, que é juiz e presidente da Associação dos Magistrados do Acre, a ASMAC. Doutor, bom dia. Bom dia, Seja bem-vindo ao Bom Dia Rio Branco. Obrigado por aceitar o nosso convite. Ô, Tião, eu que agradeço o convite. Estou à disposição aí para outras oportunidades de vir tomar um cafezinho aqui com você. E por sinal, vou até lhe servir mais um cafezinho. Doutor, o senhor como presidente da Associação dos Magistrados do Acre, a ASMAC, esteve na última quinta-feira com o ministro Sérgio Moro. O que foi tratado nessa reunião? Tião, essa reunião, eu fui lá representando não só a Tribunal Associação... de Justiça do Acre, exatamente, não só a Associação dos Magistrados do Acre, mas também como Tribunal de Justiça do Acre, né? Nós temos aí um projeto para implementar a videoconferência no nosso estado, né? Esse projeto de implantação da videoconferência é um plano da administração do nosso presidente, que é o desembargador Djalma, né, nesse biênio 2019-2021, e para atender também o que a gente chama aí de macros desafios que são impostos pelo Conselho Nacional de Justiça, né? Implementar isso aí, essa videoconferência, ela tem um custo. E nós fomos levar esse projeto para o ministro da Justiça, o Sérgio Moro. Ele, inclusive, ele é egresso da carreira da magistratura. Inclusive, lhe interrompendo, essa questão da videoconferência, que não temos no Estado, mas já é usada em outros estados da Federação e com sucesso, né? Nós temos no Estado, não na Justiça Estadual, na nossa Justiça Estadual, nós temos na Justiça Federal. Na Justiça Federal tem? Tem. Inclusive, você consegue... Quando você acompanhava as notícias da Lava Jato, você via algumas coisas gravadas, né? Às vezes até quando o Moro mesmo fazia algumas audiências com videoconferência, algumas pessoas que ele ouvia por videoconferência. Na Justiça Federal tem esse sistema, tá? Nós conseguimos agora um convênio com o DEPEN e nós conseguimos 4 pontos, já para começar aí como um projeto, um beta, né? Um piloto desse sistema. Então nós já fizemos até um teste aí semana passada, lá em Cruzeiro do Sul. Então os juízes de Cruzeiro do Sul, o prefeito de Cruzeiro do Sul, secretário de Segurança aqui, o nosso presidente do Tribunal de Justiça, já se comunicaram através de videoconferência de Cruzeiro do Sul e Rio Branco. Qual foi o resultado? Foi super positivo, né? É muito positivo isso. Então, lá em Cruzeiro do Sul, nós vamos ter um ponto no fórum e no presídio. E aqui em Rio Branco, um ponto também no fórum e no presídio. É importante destacar, Tião, que nós temos uma necessidade aí urgente de ter esse sistema por conta da instalação de uma vara que é especializada em crime organizado. Você sabe que a situação do crime organizado no nosso estado aí nos últimos aí 5 anos, por aí, a gente vem tendo que atuar de uma forma diferenciada para combater essa criminalidade, né? E se o Estado não tiver ferramentas para garantir a segurança dos agentes de segurança, né? Tanto da escolta, quanto dos juízes, quanto das pessoas que participam das audiências, né? E também os juízes, promotores, defensores, os servidores que estão lá na sala de audiência, se o Estado não nos oferecer ferramentas para garantir a segurança desses que eu costumo dizer de agentes do sistema de justiça, fica difícil combater essa criminalidade. Doutor, quando o senhor falou agora há pouco da questão do investimento, qual seria o valor do investimento para que fosse implantado esse sistema na Justiça Estadual? Então, nós fizemos um projeto para implementar 26 pontos, isso seria aí 16 comarcas, dá um custo mais ou menos aproximado de 5 milhões de reais. Falando de 5 milhões, mas é pouco dinheiro para a economia que ele vai trazer, para a eficiência na condução dos processos e para a segurança que ele vai trazer. Era isso que eu ia lhe perguntar. Fazendo essa implantação, o que muda no sistema do Estado? Veja bem,
Nós fazemos audiência, não sei se você já participou de alguma audiência criminal, eu espero que não como... Não, irei participar, se Deus quiser, como advogado. Como advogado, né? Então é o seguinte, as audiências são presenciais, né? E quando se trata de processo de organização criminosa, é um processo que ele tem características diferentes dos processos ordinários, aí, do dia a dia, pode-se dizer assim. Para você ter uma ideia, eu sou titular da primeira vara criminal e durante o ano passado, os 2 últimos anos, eu praticamente trabalhei com quase todos os processos aqui da capital referente ao crime organizado. E ano passado eu também respondi cumulativamente pela 4ª Vara Criminal, que eram as 2 varas da capital que concentravam o maior número de processos relacionados ao crime organizado. E a denúncia, quando vem a denúncia nesse processo de crime organizado, ela envolve múltiplos acusados. Eu cheguei a pegar uma denúncia com 198 acusados. 198? É. Como é que faz para... Exatamente. Como faz para instruir isso, né? Essa denúncia eu passei quase que 2 semanas para ouvir todos os acusados, né? Para ouvir as testemunhas. E 198 acusados, você, como entende do rito processual penal, envolve aí, a depender se tiver um advogado para cada acusado, 198 advogados. Você imagina o volume, você imagina a logística para fazer uma audiência dessa. E todos seriam, supostamente, como estavam denunciados, pelo crime de organização criminosa, membros de organização criminosa. O que implica uma escolta diferenciada, com auxílio, por exemplo, uma força de segurança muito mais preparada, muito, por exemplo, tem que chamar o BOP para nos auxiliar na condução desses presos, do presídio até aqui. Você imagina a quantidade... Não podem ser retirados todos de uma vez, né? Exatamente. E a depender da denúncia, a denúncia envolvia membros de facções criminosas, rivais. Você imagina fazer uma audiência, aquela entrevista reservada com o advogado numa sala, e aí chegam para outra entrevista um membro de facção diferente, aí eles querem brigar dentro do fórum. Você imagina a logística. Com a videoconferência, isso seria feito dentro da própria unidade prisional, né? E o suposto membro de organização criminosa não deixaria mais o complexo. Não seria conduzido até a sala de audiência, né? Até o fórum, por exemplo. Isso é um dos benefícios. Você economizaria, inclusive, com escolta, né? Facilitaria muitas vezes a entrevista do próprio acusado com o seu defensor também, porque ele poderia fazer a entrevista reservada do próprio ambiente do fórum e ele estando lá na unidade prisional. Então, essa é uma das vantagens, né? Outra vantagem também, e que era, no caso, uma necessidade, é que a nossa vara de delitos de crime organizado, ela tem competência estadual. Ela não tem competência local, da capital, né? A competência dela abrange o estado todo. Então, como é que nós vamos deslocar? E os processos não param de chegar, né? Como é que nós vamos deslocar ou o magistrado para lá, para ter custo com diária, entre outras coisas. Ou preso para cá. Ou preso para cá, né? Nós temos aí 2 comarcas que concentram a maioria dos processos de crime organizado, que é a capital, Rio Branco, e a nossa segunda maior cidade. Cruzeiro do Sul. Exatamente, que tem o problema da calha do Juruá, lá, que é a disputa pelo entreposto de droga que nós temos, que é o maior, que é a rota Juruá-Amazonas, né? Então, daí a razão por termos muito processos de crime organizado lá em Cruzeiro do Sul também, porque é um território em disputa, né? Doutor, implantado esse sistema de videoconferência, teríamos mais agilidade na realização de audiências? Sem dúvida, porque, veja bem, não só, porque a audiência, ela compreende todos os atos. Tem um ato aí dentro, que você deve conhecer bem, que é a questão da carta precatória, né? A carta precatória é quando um juiz pede a outro juiz para que cumpra determinada diligência, por exemplo, oitiva de testemunha, intimação de alguém. Mas o que é importante falar é sobre os processos, sobre as cartas precatórias que envolvem um ato do próprio juiz, que ele faça aquela audiência, que ele ouça uma testemunha, que ele faça um interrogatório do acusado, por exemplo. Com esse sistema, o próprio juiz de Cruzeiro do Sul, por exemplo, ele não precisa mais pedir para que o juiz aqui da capital ou vice-versa, né? Ou vice-versa, ouça uma pessoa, ou ouça uma testemunha, ele mesmo vai poder ouvir. Exatamente. Só ele mesmo, através da pauta dele,
ele marca a data da audiência, e de lá a pessoa comparece aqui no cartório, fica diante do equipamento de videoconferência e o juiz de lá faz a oitiva. Isso também traz até o que a gente chama de mais fidelidade no julgamento, porque uma coisa é eu colher a prova. Outra coisa é o seu colega. Exatamente. Doutor, diante de tudo que o senhor levou para o ministro Sérgio Moro, o que o senhor pôde ouvir? Existiram algumas garantias ou afirmações de que esse sistema seria implantado na Justiça Estadual? Então, o que nós fomos pedir dele é um apoio institucional, um apoio financeiro, porque dentro do projeto que nós apresentamos tem a contrapartida do Tribunal de Justiça e seria a verba que o Ministério da Justiça iria nos ajudar, né, para fazer a implementação desse sistema. Ele, até como egresso da magistratura, ele se mostrou muito favorável, ele nos ouviu com muita atenção e disse que apoia o projeto. Na oportunidade, no dia que eu estive lá, foi um dia em Brasília muito tumultuado, até porque estavam julgando, estavam trabalhando aquela questão do COAF, né? E o Sérgio Moro estava diretamente envolvido nisso aí. E de tarde nós iríamos ter a continuação da nossa reunião, que seria no DEPEN. Por conta dessa questão no COAF, do COAF, né? Nós não tivemos a oportunidade de ir ao DEPEN, mas ficou agendado da gente voltar para que a gente possa ir ao DEPEN para dar continuidade nesse nosso projeto. Ele se mostrou extremamente favorável ao nosso pleito. Mais alguma outra pauta o senhor tratou com o ministro Sérgio Moro? Na presença do Sérgio Moro estava a bancada do Acre, né? Outros deputados do estado do Acre. E nós falamos sobre aquele projeto piloto de segurança pública em que alguns municípios e alguns estados seriam escolhidos para que esse projeto fosse implantado. A gente pediu para que o estado do Acre fosse um desses estados em razão da sua situação estratégica, né? De ser um estado de fronteira, uma rota de tráfego, com dois países, inclusive grandes produtores de cocaína. Perfeito. E também com facções criminosas disputando território, que resulta na quantidade de homicídios que aconteceu. E também outra coisa que é importante destacar, quando eu falo de trazer segurança para os agentes envolvidos no sistema de justiça, são os assassinatos, né, de policiais, de agentes penitenciários que nós tivemos aí nos últimos anos, e também que o estado do Acre é o estado em que tem a maior quantidade de juízes ameaçados, se considerarmos a nossa população. Inclusive, quando o senhor faleceu, eu conversava com a doutora Luana Campos e ela me confirmava essa informação. Ela disse que alguns chegam a ameaçar os juízes em plena audiência, na frente de todo mundo, sem nenhum pudor. Eu já fui vítima disso. O senhor já foi também? Já. Como é que vocês reagem diante disso tudo? Nós temos que reagir com muita calma, né? Nós temos que ter o que a gente chama de liturgia do cargo, né? Só que temos que tomar nossas providências. Eu me lembro numa oportunidade que o acusado estava na audiência, eu estava ouvindo a companheira dele, né? E a companheira dele estava como testemunha, estava mentindo, né? Ela, apesar de não ter compromisso com a verdade à época, né? Ela estava isenta disso, pelo que o próprio Código de Processo Penal fala, mas aí eu a adverti, né? E ele parece que não gostou muito e me ameaçou, né? E a audiência disse que ele ia fazer uma besteira, que ele iria me matar, que quando ele saísse do presídio isso não ia ficar assim. E aí ele teve que sair de lá preso em flagrante para que pudesse responder por outro crime, né? Doutor, tem algo que o senhor quer acrescentar que a gente não tem comentado aqui? Eu quero, assim, destacar, como você até citou, a doutora Luana, né, que é a juíza da execução, eu quero destacar aqui a importância dos magistrados no combate ao crime organizado. Nós temos bravos magistrados que trabalham aí diuturnamente no combate a esse crime. Eu agora estou à frente da Associação dos Magistrados. Só lhe interrompendo, o senhor acha que é possível combater o crime organizado aqui no Acre? É possível, só que não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil, mas nós precisamos de ferramentas, né? Como eu disse para você, nós temos juízes ameaçados, nós temos dificuldades na condução desses processos, mas nós temos um material humano muito bom. Nós temos também ferramentas que nos possibilitam trabalhar também com dignidade,
com tranquilidade, que o nosso tribunal implementou, que é a questão do processo digital que a gente vinha conversando. Nós já temos aí 100% das comarcas trabalhando de forma digital. Mas aí nós precisamos de outras ferramentas como essa da videoconferência para que a gente possa aí, entregar para a população uma prestação jurisdicional muito mais efetiva. 7h37. Eu conversei aqui com o Dr. Daniel Bonfim, ele que é presidente da Associação dos Magistrados do Acre, ASMAC, e representou o Tribunal de Justiça em uma audiência, uma conversa com o ministro Sérgio Moro. Dr. Daniel, obrigado por sua vinda e sucesso. Obrigado, Tião. Muito obrigado. E com isso nós terminamos o Bom Dia Rio Branco desta segunda-feira, agradecendo sua audiência e relembrando que outras informações você acompanha no decorrer da nossa programação ou no site www.oriobranco.net. Se Deus quiser, Ele haverá de querer. Nós voltaremos amanhã, a partir das 6h30 da manhã, ao vivo, com mais um Bom Dia Rio Branco. Tenham todos uma excelente segunda-feira, uma semana abençoada por Deus e até amanhã, se Ele permitir.